nosso aluno é a nossa razão. A gente acredita que, de fato, a educação é a maior ferramenta de transformação e todos os esforços de todo o time da Edux é para cada vez mais contribuir para a formação do nosso aluno e da nossa aluna. Cada vez mais a gente sempre tenta trazer os nossos alunos para construir junto com a gente, engajar tanto internamente os nossos colaboradores, mais de 18 mil colaboradores que a gente tem dentro do Grupo Edux, e também os nossos alunos. A gente trabalha muito com a Semana de Sustentabilidade, trazendo muitos nossos alunos para construir, né, esses projetos sustentáveis, com socioambiental, trazendo essa consciência para os nossos alunos. A Agência Experimental nos dá a oportunidade de conhecer na prática cada profissão, né? Então, a gente, no jornalismo, tem esse conhecimento prático de tudo que a gente vai trabalhar lá fora. Então, a gente escreve, a gente faz pauta, a gente faz matéria. Então, eu acho que isso prepara a gente para poder ter uma oportunidade melhor lá fora. Todo o nosso trabalho é para formar os nossos alunos, para conseguir realmente que eles sejam felizes, que eles tenham carreiras. Então lá a gente aprende assessoria, a gente aprende produção, a gente também faz um pouquinho de mídias, que é um pouquinho mais a minha parte, porque eu faço publicidade, mas acabei também me apaixonando por produção no meio desse caminho, né? Então eu acho que é ótimo participar das agências, porque você pode saber o que cada coisa faz e também para onde você quer ir. A agência, ela traz muitas habilidades pra gente. Ela consegue fazer com que a gente aprenda as coisas. A pessoa conseguir desenvolver e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende em sala de aula. Esse é o nosso olhar maior. É que o nosso aluno saia, de fato, preparado das nossas salas de aula para conquistar o mundo com as suas carreiras. O Grupo Edux hoje reúne, de fato, mais de 15 instituições de ensino, como o IDOMED, o IBMEC, Damásio, o Aiden e a Estácio, especialmente porque foi a primeira. E o trabalho que a gente faz aqui no nosso grupo educacional de contribuir cada vez mais para a nossa sociedade, para um mundo melhor, para um Brasil melhor, fortalecendo mais habilidades e competências dos nossos alunos para o mercado de trabalho. Então, a gente tem um desafio aqui enorme, nós somos muito apaixonados, a gente, de fato, trabalha com missão, com propósito, porque a gente acredita que a educação é a maior ferramenta de transformação. Então, a gente aprende lá como tudo é feito certo e a gente tem até uma direção melhor de como fazer as coisas. Tanto que, através da agência experimental, eu tive a oportunidade do meu primeiro estágio. Foi lá dentro que eu fui reconhecida, que eu fui vista e que eu fui contratada. Então, realmente abre muitas portas. O impacto social que a gente causa é para cada vez mais gerar transformação na vida das pessoas, através da educação e através desse impacto no pilar, tanto do esporte quanto da cultura, da cidadania, gerar mais transformação social e transformar o nosso país. Um diferencial da nossa agência é que a gente consegue trabalhar também com produções externas. Por exemplo, a gente já fez trabalho para a Globo, a gente agora está trabalhando com a Rádio Samba, que é um projeto desenvolvido pelo Dudu Pagodinho. A gente coloca tudo em prática e a gente também, querendo ou não, trabalha com produto externo, né? E a gente acaba fazendo trabalho de produção, de repórter, e aí são todos os alunos juntos para desenvolver esse projeto. Então eu acho que isso também é um diferencial muito bom que a gente tem dentro da agência. O Grupo Edux, ele reúne as nossas instituições de ensino que dão oportunidades para todos os públicos. Cada vez mais a gente quer fortalecer essa agenda da diversidade para todas as nossas instituições de ensino. Exatamente por sermos uma empresa de educação, né? O Grupo Edux ele tem mais de 1.300.000 alunos espalhados pelo nosso Brasil. E cada vez mais a gente leva para a sala de aula essa consciência ambiental. E o Instituto Edux está muito conectado a isso a partir do momento que a gente oferece Semana de Sustentabilidade, onde a gente conecta essa consciência socioambiental. Então, a gente tem essa semana com várias feiras e acontecimentos e iniciativas que acontecem em todas as nossas unidades pelo Brasil. E isso faz com que a gente gere nos nossos alunos essa consciência. Capacitar
todos os nossos alunos e alunas em absolutamente todos os cursos com conteúdos ambientais. O Instituto, ele ali está reunindo essa potência social. Somos embaixadores da Agenda 2030 junto com a Rede Globo e a gente se sente muito honrado em fazer esse trabalho já há 50 anos, né? A gente realmente é reconhecido na esfera privada e na esfera pública, com todos os nossos feitos, com todas as nossas entregas. Desde o meu primeiro período, a minha professora falou que a gente podia entrar nas agências experimentais. Então, a partir daquele momento, eu decidi que eu faria publicidade, porque toda vez que eu falava, meu olho brilhava. Então, eu percebi que era aquilo que eu gostava. Eu entrei para o jornalismo mais pela questão do esporte, porque eu sou apaixonada por futebol. E quando eu consegui me descobrir através do jornalismo esportivo, que aí eu comecei a pesquisar mais, fui vendo essa questão de cobertura em jogos, essas coisas, e aí isso foi o que me fez decidir fazer jornalismo. Eu tenho muitas inspirações de gente que aparece em televisão, normalmente, né, que a gente acompanha mais, então a Maju Coutinho, pra mim, é uma referência muito grande. Eu acho que, assim, eu não tenho um jornalista, assim, específico, que eu falo assim, eu gosto muito. Então, eu sempre tento, procurar jornalistas diferentes, mas ali dentro do ramo que eu gosto, que é do esporte. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre foi uma coisa que eu adorei fazer, sempre gostei de conhecer pessoas também. Então, eu acabei indo pro jornalismo. Foi um caminho, assim, difícil de escolher. Eu acho que eu comecei muito perdida em saber qual faculdade seguir. Eu acho que é uma pressão muito grande que a gente tem logo que a gente se forma, que a gente sai do ensino médio, né? Então, até eu chegar no jornalismo, eu rodei um pouquinho, mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, conhecer histórias, conhecer pessoas diferentes e saber contar o que cada um viveu. Então, eu acabei indo pro jornalismo por conta disso. A gente traz muito um instituto para se conectar com projetos sociais e projetos socioambientais para desenvolver cada vez mais os nossos alunos, deixando um legado e preparando o nosso país para as próximas gerações. A gente tem mais de 10 milhões ainda de analfabetos no nosso país, então o programa de alfabetização e letramento ele vem para trazer mais dignidade para a população. A gente, na Estácio, recebe praticamente 80% dos nossos alunos, são alunos que vêm do ensino público, que já vem com muita dificuldade. No primeiro ano, a gente tem uma preocupação enorme para dar um reforço para o nosso aluno, para a nossa aluna de português e matemática. Então, a gente tem um olhar muito cuidadoso e muito personalizado para quem chega aqui na nossa sala de aula. A Agência Experimental de Jornalismo, que é o que a gente trabalha, ela é dividida em laboratórios, que é o laboratório de TV, onde a gente trabalha com produções tanto para o YouTube, assim, as produções internas e produções externas, que são clientes externos que vêm para a gente faz normalmente uma cobertura, e as internas a gente prepara os calouros, os alunos que estão entrando na agência, para se prepararem, conhecerem como que funciona essa prática de você estar na frente da câmera, de você produzir uma matéria. Um investimento enorme em trazer os melhores mestres e doutores. Nossos docentes são simplesmente espetaculares, porque eles fazem também com a formação deles, com o conhecimento deles, mas com esse propósito de abraçar, de olhar no olho e de dar a mão para esse aluno nessa jornada incrível que é a formação superior até a formatura dele. Eu entrei na faculdade e não sabia nada. Não sabia nada. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a escrever uma pauta, eu aprendi a como me comportar na frente da câmera, eu descobri que eu gosto muito de ser repórter. A gente não chega no mercado cru, a gente já chega preparado. E eu acho que é isso que o mercado quer, um aluno com experiência e um aluno que busca ir atrás também de aprender na prática tudo que ele é ensinado em sala de aula. A gente tem uma relação muito forte com empresas de todos os setores, regional e nacional, para dar oportunidade e fazer esse match do aluno com a melhor vaga no mercado de trabalho. A gente está presente aí no maior festival, que é o Rock in Rio. Então, os nossos alunos trabalham hoje no Rock in Rio e fazem toda a parte de cobertura. Então, todas essas frentes, a gente aqui como Instituto Edux, né, toda a operação, a gente que faz essa conexão. Juntando o que eu aprendi na aula, juntando o que eu aprendi também na agência experimental, eu acho que vai dar um combo bem legal e a gente vai conseguir seguir em frente e estar preparado para o mercado de trabalho, para a gente continuar aprendendo cada vez mais e crescendo cada vez mais dentro da nossa profissão. A gente, de fato, acredita e tem evidências, né, do quanto a gente transforma o nosso aluno e prepara, de fato, para o mercado de trabalho.
Eu acho que o sucesso vem com a felicidade, porque sem felicidade, acho que você não tem sucesso. A gente tem uma fortaleza muito grande, que é o ensino à distância, onde a gente pode, de fato, chegar em cada cantinho do Brasil. Cada vez mais a gente entende que o nosso papel aqui é democratizar o ensino. Como é que eu levo mais a educação para lugares mais distantes e que, por muitas vezes, as pessoas não têm acesso? Entender que o que a gente faz aqui todos os dias é realmente impactar mais e mais gente. Temos o programa de Rede de Valor, que é um programa para os alunos de medicina do ProUni. Já foram mais de 800 mil reais de doação para esses alunos, então também é um impacto grande, entre outros projetos que são projetos de diversidade e inclusão. Essa coisa da mulher estar entrando também nesse ramo é uma coisa que me inspira muito, que me faz também poder estar ali para inspirar outras pessoas também. Qualquer projeto que seja inserido dentro do Instituto Edux, ele precisa estar atrelado a gerar mais prática para os nossos alunos. Como é que eu conecto os nossos alunos, trazer da teoria para a prática, como é que eu coloco eles envolvidos nesses projetos de alguma forma. Esse é o trabalho que a Estácio faz. É realmente dar a oportunidade de gerar uma renda melhor. Então, tudo isso significa muito para uma família. Então, não só o Rede Valor, mas também o programa de diversidade e inclusão nos ajuda a expandir cada vez mais e estar presente em lugares que a gente não consegue levar tanto a educação. Cada vez mais impulsionar, influenciar e engajar os nossos alunos para não desistirem do sonho deles. A agência me deu a oportunidade de eu saber o que eu gosto de fazer. Então, eu espero continuar fazendo o que eu faço e crescer cada vez mais, aprender também cada vez mais. O Instituto surge de uma maneira muito interessante. Nós somos um instituto de comunicação, conscientização, produção de dados sobre essa enorme epidemia que existe no país. A gente conseguiu caminhar muito, viu? Até 2019, nós falávamos muito sobre o problema da violência sexual contra a mulher. Quem levanta esses dados é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que publica no Anuário Brasileiro de Segurança Pública anualmente, com o levantamento de todos os registros policiais do Brasil durante o ano anterior. E a gente começou uma conversa com o fórum e dizer, tá, é mulher, mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher estuprada no país? Em 2019, pela primeira vez, o anuário conseguiu separar o que era estupro do chamado estupro de vulnerável, que é aquela relação sexual de um adulto com um menor de 14 anos. E aí, pela primeira vez, a gente pôde enxergar que, na época, 57,3% de todos os estupros registrados no Brasil eram contra menores de 13 anos. Hoje, esse dado é, dado do último anuário de 2023, 61,4%. Porque a verdade é que esta violência sempre esteve aqui. O que nós estamos conseguindo é tirar de debaixo do tapete. Mais de 72% dos estupros são praticados dentro de casa por familiares. Por isso também esta invisibilidade, essa dificuldade de lidar com esse tema. O ano passado nós encomendamos uma pesquisa com o Datafolha para entender um pouco sobre o silêncio desta violência. E o resultado que nós tivemos é que cerca de 32%, na verdade o número exato é 32%, não é? Então eu digo cerca de 1/3 da população brasileira sofreu alguma violência sexual antes dos 18 anos. Mas tem um outro tipo de violência muito comum no Brasil, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. É quando um adulto paga, e não precisa ser em dinheiro, pode ser um saco de bolacha, para ter qualquer ato sexual com adolescentes entre 14 e 18 anos. Então é muito importante a gente entender que a violência sexual é uma coisa epidêmica no país. Este dado implica em 4 menores de 13 anos estuprados por hora no país. Pouca gente sabe desses dados. Eles são recentes. Por isso essa nossa luta do Instituto Liberta, de dar visibilidade e fazer as pessoas compreenderem esta violência. Existe uma coisa muito perversa também no imaginário das pessoas, que é
a figura do pedófilo, né? Quem que pratica violência sexual contra pedófilos? Só que nós temos um problema aqui, porque a maioria das pessoas que abusam de crianças não tem o transtorno mental da pedofilia. A pedofilia, ela é uma doença, ela é um CID, é uma doença reconhecida como tal pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, nós temos pesquisas, inclusive aqui, doutorado do Hospital das Clínicas, conduzido pelo professor Arthur Guerra, que mostra que nos presídios, menos de 20% dos abusadores de crianças são diagnosticados como pedófilos. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma cultura que permite a objetificação do corpo de crianças, em especial meninas. O estupro de mulheres, a maioria, acontece entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, enquanto a de crianças acontece entre as 6 da manhã e as 6 da manhã dentro de casa, por familiar. Ou seja, a política pública que você constrói para o enfrentamento da violência sexual contra crianças é completamente diferente da política pública que você tem que construir para o enfrentamento da violência contra mulheres, né? E se você não faz o diagnóstico correto dessa violência, você constrói políticas públicas erradas. A denúncia é muito importante, a gente incentiva muito a denúncia. Mas nós não queremos ser um país que prenda abusadores. Nós queremos ser um país onde não haja vítimas. Dá para não acontecer? Em boa parte dos casos dá. Como? Com educação. Porque a violência sexual infantil, na maior parte dos casos, ela não acontece com uma arma na cabeça. É um processo de sedução de uma criança com alguém que ela gosta e confia. Porque também a gente precisa explicar para as pessoas que a violência sexual, ela nem sempre é violenta. Quando a gente fala de violência sexual, a gente não fala obrigatoriamente de penetração. E quando a criança não sabe o que é aquilo está acontecendo com uma pessoa que ela gosta, confia, do círculo familiar, e a pessoa diz que aquilo é uma brincadeira deles, não é? E que é um segredo, a chance da criança confiar e não contar é muito grande. Então, falar sobre isso, educar crianças é fundamental. Quando uma criança diz não para um abuso nesta situação, as chances de que o abuso não aconteça são muito grandes. Porque, na verdade, este sujeito não é um criminoso comum. Ele é um cara adequado, integrado socialmente, na família, e ele não quer ser exposto. Hoje, eu tenho convicção absoluta de que a gente está falando de uma violência estrutural. É uma violência que tem raízes seríssimas e que a gente tem que olhar para essas raízes e enfrentar essa questão. Porque se a gente fala só em punição, não é muito pouco eficaz. O problema dessa relação intrafamiliar, ela vai permanecer e não é simples. Denunciar é importante, porque você pode interromper uma violência. Você não denuncia, isso vai continuar acontecendo. Não é porque a impunidade e o nosso silêncio, eu sempre digo, é amigo do abusador. A violência sexual está em todas as classes sociais. A exploração sexual tem uma característica de maior vulnerabilidade social da vítima, mas não do abusador. Agora, o abuso, estupro vulnerável acontece em todas as classes sociais. O fato é, tem muita coisa para ser pensada a respeito dessas questões, mas nada disso vai acontecer se a gente não quebrar tabus de falar sobre essas questões. A gente tem que falar sobre isso. E, sobretudo, o que o Liberta defende é que isso tem que estar nas escolas. Como falar sobre prevenção à violência sexual com crianças muito pequenas, porque tem que começar com crianças muito pequenas, e falar sobre sexualidade saudável com jovens. Né? Falar sobre sexualidade saudável. Agora, veja, a gente não está inventando nada. Há 20 anos, no Reino Unido, é obrigatório, como política pública, as escolas públicas e privadas falarem sobre prevenção à violência e sexualidade saudável com jovens. Resultado desses 20 anos, diminuiu gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível. As meninas, surpreendentemente, começaram a se relacionar sexualmente mais tarde, com mais consciência e consentimento, e os meninos também. Né? A gente tem que falar e desmistificar o que é esse termo que ficou super estigmatizado da educação sexual. Tem materiais hoje super adequados. Você consegue falar sobre prevenção à violência sexual sem falar nem de violência nem de sexo, não é?
As invisibilidades estão aí. E o grande desafio é a gente encontrar pessoas que consigam enxergar uma pontinha dessa invisibilidade e descasquem essa cebola e ofereçam para a sociedade. A questão do racismo foi assim no Brasil. Hoje a gente fala de racismo com uma outra consciência. Quando eu era menina não tinha racismo no Brasil, era todo mundo igual. E hoje a gente sabe que o racismo sempre esteve aí, porque alguém resolveu descascar essa cebola.